Olá, tudo bem? Hoje eu queria comentar com vocês sobre o reajuste do plano de saúde, principalmente plano de saúde coletivo, em que eu tive até a oportunidade de ser entrevistado, algumas matérias estão aqui embaixo na descrição, e falar que realmente, assim, o que está ocorrendo hoje, principalmente, volto a falar, principalmente nesses planos de saúde coletivo, nada mais é do que uma consequência acumulada do que ocorre há anos, tá? Então, a gente sabe que esses planos de saúde coletivo atualmente são extremamente rentáveis para as operadoras, dentre outros fatores, porque ele não tem a limitação de correção imposta pela ANS, como ocorre com os planos particulares. Então, isso quer dizer o quê? Anualmente, quando ocorre o reajuste desses planos, as operadoras encaminham uma carta para os consumidores, informando, olha, esse ano o seu reajuste vai ser de 20, 30, 40%, e é uma carta que eu posso dizer que eu já até recebi, é uma carta que vem numa folha única, nada mais, tá? Você não tem acesso a cálculo, você não tem acesso a absolutamente nada. Então, essas pessoas que estão encontrando dificuldade, eu vejo que não tem outra solução, exceto procurar um profissional de confiança, e esse profissional vai pedir vários documentos, mas principalmente o demonstrativo evolutivo dos últimos 5 anos ou mais, né? Então ele vai fazer uma comparação, olha, o índice da ANS que divulgou foi esse daqui nos últimos anos e a correção do seu plano de saúde coletivo foi esse. O profissional vai confrontar essas informações. Então, muito provavelmente a gente vai ver em algum período, olha, enquanto a ANS impôs um índice de correção de 10%, para os planos individuais, a sua operadora impôs, no seu caso específico, uma correção de 20% ou mais. Então, realmente você vai ficar bem assustado com essa diferença, tá, acumulada que vai ter no período, e você vai precisar questionar isso judicialmente. Então, o profissional vai fazer uma estratégia, cada um tem a sua, tá, de solicitar o que a gente fala, a demonstração fidedigna desses cálculos. Como que essas operadoras chegaram nesse índice tão superior ao índice da ANS. E caso não exista essa justificativa, a pessoa vai precisar entrar com uma ação judicial. Essa ação vai ser uma ação revisional, né, dos valores da mensalidade, em que não vai se questionar a que a gente fala, a proibição do plano de saúde reajustar com o valor que ele justifique, né? O que a gente fala assim, o plano de saúde ele pode realmente, se ele justificar que o custo da saúde dele aumentou no ano 80%, ele vai ter condições, e isso vai ser legalmente válido, repassar para os consumidores, os beneficiários daquele plano coletivo, esse reajuste. Então, nessa ação judicial, o que vai precisar? Entre outros, na verdade, a gente vai em busca da transparência. Então, o beneficiário do plano de saúde coletivo, que está assustado com esse índice absurdo que está sendo compelido a pagar, ele vai questionar no judiciário e falar, olha, enquanto a ANS está apresentando um índice de 10%, o plano de saúde está me apresentando 20%, eu não tenho acesso a nenhuma informação, o plano de saúde nunca me apresentou nenhum cálculo, não me apresenta o custo de saúde dele, não me apresenta nenhuma justificativa. Então, como ele não está sendo transparente comigo, eu não posso acreditar que o que ele está apresentando é uma situação concreta e inquestionável. E ao longo do processo, muitas vezes vai existir situações em que vai ser necessária uma prova pericial, algumas outras situações, apresentação de planilha, documentos, e até que o momento vai ter uma sentença, que a sentença realmente vai chegar e vai decidir, olha, o plano de saúde justificou, trouxe elementos que comprovem que o custo de saúde dele realmente aumentou 20%, 30% ou mais. Se ele conseguir comprovar isso no processo, o consumidor vai, que a gente chama, sofrer uma derrota processual, porque a decisão judicial vai falar, olha, consumidor, a operadora X, que você estava questionando esse aumento, ela trouxe no processo informações fidedignas que comprovam que o índice que ela impôs para você está correto. Em contrapartida, o que a gente tem visto uma certa, eu diria até uma certa quantidade, são ações em que ao longo do processo o plano de saúde não consegue trazer, ou
a prova pericial não comprova que ele teve transparência em impor aquele reajuste aos consumidores e mais, não, muitas vezes o coeficiente não bate com o demonstrativo que ele traz para o processo. Então, nesses casos, o que a justiça vai falar? Olha, consumidor, você vai ter uma decisão procedente, por quê? Em que pese o plano de saúde ter total autonomia de apresentar um reajuste acima do imposto para a ANS nos planos individuais, nesse ano, né, ele vai depender do ano que você está questionando, então pode ser nesse ou nestes anos, tudo vai depender do seu caso, vai se impor a aplicação do índice subsidiário da ANS, por quê? Porque o plano não conseguiu comprovar que o índice que ele apresentou está lastreado em cálculo inquestionável. Como consequência, o que acontece? Dos últimos 36 meses da data da propositura da ação, o plano vai te reembolsar devidamente atualizado o que você pagou a mais e vai, logicamente, fazer uma revisão desse cálculo e o seu valor da mensalidade vai ser recalculado utilizando subsidiariamente o índice da ANS. Então é isso que tem ocorrido em um volume expressivo, até em razão de decisões do STJ que falam assim, olha, eles reiteram que os planos de saúde podem reajustar sem ter o lastro, né, com os índices aplicados pela ANS, porém, em razão do princípio, entre outros, né, da transparência, ele precisa justificar. Então é isso que está acontecendo e realmente o que a gente vê nos últimos anos, em alguns processos que a gente tem obtido decisões favoráveis, é que quando a gente pega um processo dos últimos 3, 4 anos e faz uma comparação acumulada entre a ANS e o índice apresentado nos planos coletivos, a gente chega a uma diferença aí de 30% a 40% ou mais. Então, vamos supor, no caso limite, uma pessoa que estaria pagando 10 mil de plano de saúde familiar, ele pode sofrer uma redução aí de que vai para 6 mil, é um valor extremamente significativo que pode dar um fôlego aí para a pessoa sobreviver por mais alguns anos, enquanto ela tenta procurar outra alternativa para se adequar ao plano de saúde. Então é isso que ocorre, a utilização de um reajuste superior ao divulgado pelo INSS, volto a falar, não é ilícito, não é ilegal, desde que o plano de saúde consiga comprovar que o custo de saúde dele realmente esteja refletindo naquele índice que eles estão impondo para você, consumidor. Então essa é a dica. Em caso de dúvida, comenta aqui embaixo. Na medida do possível, a gente vai respondendo. E se você estiver passando por essa situação, eu aconselho que você pesquise bastante, procure um profissional da sua confiança, saiba que qualquer processo judicial realmente existe risco, e você ponderando toda essa situação entre o risco, benefício, possibilidade de obter o valor do ressarcimento dos últimos 36 meses, da diferença que você pagou a maior, e com base em tudo isso você vai decidir se você vai ser mais um de tantos milhares de outras pessoas que estão questionando situações relacionadas ao plano de saúde na justiça. Tá bom? Uma boa sorte a todos. Um abraço.